Os linfomas dividem-se de um modo geral em linfomas de Hodgkin, 10%, e não Hodgkin, 90%. Em Portugal, estima-se que a cada ano surjam 260 novos casos de linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin é mais comum em adultos jovens e apresenta um ligeiro predomínio no sexo masculino. O linfoma é um tipo de cancro que se desenvolve a partir dos linfócitos, as principais células de defesa do organismo, do sistema imunitário, e que atuam no combate às infecções, por exemplo, por bactérias ou vírus. O linfoma desenvolve-se quando os linfócitos se dividem de forma descontrolada até formar tumores. As células tumorais no linfoma de Hodgkin são chamadas de Reed-Sternberg. Os linfócitos circulam no sistema linfático, que consiste numa rede ramificada de vasos que percorre todo o nosso organismo, conectados a pequenas massas de tecido denominados de gânglios linfáticos, que servem como postos de controle para filtrar os linfócitos infectados ou doentes. Assim, um dos primeiros sinais do linfoma é geralmente o inchaço de um ou mais gânglios linfáticos, geralmente no pescoço, axilas ou virilhas, que têm o nome de linfadenopatia. Sintomas. Os doentes com linfoma de Hodgkin normalmente apresentam aumento de dimensões dos gânglios linfáticos, por exemplo, no pescoço, axilas ou virilhas. E podem apresentar febre sem motivo ou infecção aparente. Suores noturnos intensos. Perda de peso sem razão aparente. Fadiga severa. Lesões da pele com ou sem comichão. É importante ter em conta que estes sintomas de linfoma de Hodgkin não são exclusivos e podem aparecer noutras doenças, devendo sempre recorrer a uma consulta médica para um diagnóstico específico. Diagnóstico. Se houver suspeita de linfoma de Hodgkin, um médico vai avaliar o histórico pessoal e familiar do doente. Vai examiná-lo para detectar gânglios linfáticos volumosos e irá pedir vários exames para perceber quantas e quais as regiões afetadas pela doença. Os exames mais comuns para diagnosticar linfoma de Hodgkin são análises detalhadas de sangue, outras análises para avaliar o estado dos vários órgãos, biópsia do gânglio linfático aumentado, ou seja, extração do gânglio linfático. O diagnóstico do linfoma é feito se forem identificadas células tumorais específicas no gânglio linfático. Em alguns casos ainda, embora muito raramente, pode ser necessário biopsar a medula óssea. Um médico utiliza uma agulha para colher amostras de osso e medula com recurso à anestesia local, e esta amostra é analisada para identificar células de linfoma. Exames de imagem como radiografias, TAC e PET para procurar sinais de linfoma de Hodgkin noutras regiões do corpo e que permitem também ajudar a estadiar o linfoma. De uma forma simplificada, pode classificar-se o estadiamento, isto é, o grau de envolvimento ou extensão do linfoma, da seguinte maneira. No estádio 1, o linfoma envolve apenas um grupo de gânglios linfáticos de um dos lados do diafragma. No estádio 2, ocorre envolvimento de 2 ou mais grupos de gânglios linfáticos de um dos lados do diafragma. No estádio 3, estão envolvidos 2 ou mais grupos de gânglios linfáticos de ambos os lados do diafragma. No estádio 4, o linfoma envolve também órgãos extraganglionares, por exemplo, os pulmões, o fígado ou a medula óssea. Tratamento. Tendo em conta o estádio do linfoma, a localização e o estado de saúde geral do doente, a equipa clínica irá avaliar o melhor tratamento a seguir. O tratamento inclui quimioterapia com medicamentos que destroem as células malignas, que crescem mais rapidamente do que as células normais. No entanto, esta medicação pode também destruir células saudáveis, causando efeitos secundários indesejáveis sobre os quais a equipa clínica irá avisar o doente, ajudando a geri-los o melhor possível. À quimioterapia segue-se por vezes radioterapia, que utiliza radiação de alta energia para destruir células malignas vestigiais. Geralmente, estas duas opções curam 70% a 80% dos doentes. Existem, contudo, alguns casos em que o linfoma não responde ao tratamento de primeira linha, doença refratária, ou responde,
mas torna a surgir depois de terminado o tratamento, doença recidivante. Nestes casos, tenta-se sempre que possível o transplante de células estaminais hematopoéticas. As células estaminais são células indiferenciadas e muito versáteis, que têm a capacidade de se dividir e desenvolver nos diferentes tipos de células do organismo. Quando falamos de células estaminais hematopoéticas, referimos-nos à sua capacidade de diferenciação em células sanguíneas. Para a transplantação hematopoética, as células estaminais podem ser colhidas a partir do sangue periférico da medula óssea ou do sangue do cordão umbilical. As células podem ser do próprio doente, transplante autólogo, ou de um dador, transplante alogénico. No linfoma de Hodgkin, a primeira opção sempre que possível é o transplante autólogo. Mas para que o doente possa ir para transplante, é necessário tentar reduzir ao mínimo a carga tumoral. Para isso, o doente será submetido a um novo tratamento de quimioterapia, chamado terapêutica de resgate. Se o doente responder bem ao tratamento de resgate, será submetido então ao transplante. O transplante é precedido por um regime de condicionamento para tentar erradicar algumas células cancerígenas vestigiais, preparar a medula e o sistema imunitário para receber o enxerto, o que irá fragilizar o doente, que terá de ficar internado em isolamento. O transplante em si consiste na administração por via intravenosa das células estaminais previamente colhidas, que irão restaurar a medula óssea do doente. Em alguns casos ainda, mais difíceis de tratar, podem ser também utilizadas terapêuticas dirigidas ao tumor, ou seja, que só têm efeito em células malignas que têm uma característica específica que não está presente em células normais. Após o tratamento. Para muitos doentes, o tratamento é suficiente para destruir o linfoma. No entanto, em alguns casos, a doença pode não desaparecer completamente e podem ser necessários tratamentos regulares para ajudar a controlar a doença e os sintomas tanto quanto possível. O doente deve sempre informar-se com o médico sobre o seu seguimento. As pessoas que têm linfoma de Hodgkin, bem como os seus familiares, podem recorrer a diferentes associações de doentes para encontrar informação fidedigna sobre a sua doença e diferentes formas de apoio. Aí, podem também conhecer outras pessoas na mesma situação e partilhar experiências.